Toda madrugada nós mostramos histórias de quem venceu a depressão, a ansiedade, de quem mudou de vida. E hoje eu quero que você preste atenção na história do Anderson, que está aqui com a gente, que para a sociedade era um caso perdido. Sim, senhor. Quem olhava para você pensava que não tinha jeito. Não Por tinha. quê? Porque desde a minha infância, pastor, eu tinha problemas sérios de ouvir muitas vozes. E isso acarretava muitos problemas dentro de casa e, consequentemente, na escola. Minha mãe vivia dentro na escola, na diretoria, porque eu batia nos alunos, jogava cadeira na professora, soltava bomba, tocava fogo na escola. E isso trazia muita confusão dentro de casa. Toda vez meu pai falava assim para minha mãe, né? Ó, vai lá na escola, porque eles ligaram aqui, e vai lá ver o seu filho, aquele diabo lá, não tem mais jeito. Então isso começou a me trazer muita mágoa, muito ódio dentro de mim. E dentro de casa eu era muito ansioso, era sonâmbulo, tudo de ruim eu tinha. E eu fui crescendo. Quando eu cheguei aos meus 14 anos de idade, né, eu já entrei na criminalidade. Então eu já comecei a namorar muito cedo também. No término do namoro, entrei em depressão. Eu entrei em depressão porque eu não levantava da cama e minha mãe vinha na cama, o que está acontecendo? Eu não falava, porque eu imaginava que se eu fosse contar para alguém o que eu passava, iam me chamar de louco. Se eu contasse para alguém que eu estava ouvindo vozes, falariam que eu estava louco. Então eu guardava isso para mim. Até um dia que eu falei para ela, contei para ela que eu estava ouvindo muitas vozes, estava com esse problema. Aí foram entender que era algo maior do que eles pensavam que era. Qual era o diagnóstico que deram para você? Psiquiatra. Falava assim. Quando minha mãe ia na escola, a diretora falava assim: seu filho tem que levar no psiquiatra, no psicólogo, porque a gente não sabe mais o que faz com ele. O seu comportamento mostrava literalmente que você não tinha uma vida normal, não era tinha. normal. Falavam que eu era louco. Isso dentro da escola e fora, dentro da família. Os parentes do meu pai falavam: ó, Carmen, eu não sei mais o que faz, tem que dar um jeito nele porque esse menino é louco. Então, era isso que a sociedade falava para mim. E eu lembro, pastor, que quando eu cheguei na maioridade, né, eu estava numa balada, porque qual que é a válvula de escape de qualquer pessoa quando tem um problema dentro dela, mal resolvido, é festa, droga. E eu tinha chegado de uma festa rave que eu tinha ido, saí na sexta, cheguei no sábado, e consequentemente meu pai já estava encrencando com a minha mãe, estava brigando. Aí quando eu coloquei o pé dentro de casa, ele falou: ó, o diabo do seu filho chegou aí. E eu falei pra ele assim: ó, vai ser o último dia que você vai falar desse jeito. Eu fui buscar a arma pra matar ele. E quando eu cheguei lá pra buscar a arma, meus parceiros na época tinham saído pra cometer outro delito. Então eu fui para outro lugar, não voltei pra casa. Logo na sequência eu fui preso. Eu sempre fui leal ao crime. Sempre fui leal ao crime, sempre fui leal ao crime. É isso que eu aprendi desde a minha infância, ser leal ao crime. E na sequência eu fui preso, fui alvejado várias vezes pela polícia. E eu, dentro da cadeia, meu pai foi me ver. Ele falou assim: ó, eu não ia te entregar. Eu não ia te entregar. Teriam que me matar para me te entregar, porque eu estava foragido. E ele falou assim: eu não vou te entregar. Você está preso, você vai pagar o que você deve, mas eu não ia te entregar. E assim foi a minha trajetória dentro da cadeia. Passei em várias cadeias aqui no estado de São Paulo. E sempre resistia, porque eu dentro da cadeia imaginava qual era a minha visão, pastor. Longe da família, não sabia quando eu ia sair, que minha cadeia era alta.
longe de quem eu amava, sendo mal visto, mal falado, porque nenhuma mãe, nenhum pai cria o filho para estar preso. Não cria o filho para estar na situação que se encontrava. Porque dentro da cadeia eu cansei de ver companheiros nossos depressivos, porque a família vai visitar, vai uma vez, vai a segunda e esquece. E uma das cadeias que eu cheguei, eu nunca vou esquecer, na última cadeia do estado de São Paulo, um guarda falou para mim assim: você é casado? Aqui é a cadeia da separação. Porque imagine, uma família sair na sexta-feira, porque a visita é dobradinha, sair na sexta, 9h30, 10 horas da manhã, 10 horas de viagem no ônibus. Então eu cansei de ver vários companheiros meus de cela, depressivo, na situação precária, porque a família abandona. Cara que eu já vi tentar se matar, e a gente ajudar dentro do barraco, porque a família deles, dentro de uma cela, é os presos. Porque a família só vem mesmo no final de semana. Então, no dia a dia, é o preso. É isso que acontece. Quando ia, né? Quando ia. Porque, é como eu falei para o senhor, imagina qual a família que vai sair toda sexta-feira para andar 10 horas de viagem. Sem contar que tem que chegar para estar dentro do presídio, você tem que pegar a fila da senha. Tá lá na madrugada. Então, dorme na porta da cadeia. Vulnerável ao tempo, vulnerável tudo. Mesmo que seja do lado só matagal, porque os presídios é assim, na 018, né? A cidade é 20 quilômetros, 30 quilômetros do presídio. E muitas vezes a pessoa não tem condições de ficar numa pousada. Você ficou quanto tempo preso? Mais de 4 anos. Mais de 4 anos. O que vinha na sua cabeça quando você via-se naquela situação? Pastor, a princípio, eu sempre via no crime condições de dar para minha mãe, porque meu pai oprimia demais minha mãe. Ele oprimia demais. Oprimia de uma forma que ela dormia em cima da mesa da cozinha. Oprimia demais. Então, quantas vezes que eu acordava de madrugada, minha mãe estava dormindo e eu ia lá acordar ela para levar ela para a cama. Eu falava para ela: mãe, vai para lá, vai para a cama que eu fico aqui, não tem problema. E eu sempre tive essa concepção de que no crime eu ia dar condições para ela. E de fato eu fui comprar até um apartamento para ela na época, ela não quis. Eu falei: então deixa para a mãe põe para alugar, ela não quer. Então faz alguma coisa, mas sai de lá da casa que a mãe tá, deixa ele para lá. Então eu sempre fazia isso, visava sempre em pró de ajudar ela. Mas dentro de você tinha um vazio. Tinha um vazio. Não é à toa que o meu vazio, quando eu saía para as baladas, eu passava 3, 4 dias. 3, 4 dias. O problema de uma pessoa que tem esse buraco na alma, muitas das vezes é esse daí. Ela tenta preencher, ela tenta fazer de alguma forma com que aquela dor seja amenizada, né, que era o que você carregava dentro de casa, depois na vida do crime. Só que o problema, por ser na alma, vai aumentando, né? Vai crescendo. E para a ciência não tem cura. Você pode tomar o remédio que for. A gente viu aí na matéria, por exemplo, que os remédios para dormir, remédio para ansiedade, nos últimos anos, a venda cresceu de uma forma absurda, mas não resolve. Ameniza, por um lado, piora pelo outro. Você chegou a tomar medicação, tratar com remédio? Não. Remédio não, medicação não. Mas droga eu usava com força, pastor. Pois é, e qual foi o teu fundo de poço? O fundo de poço foi a prisão. A prisão mesmo. As drogas já não davam mais certo, porque festa rave, êxtase, LSD, aí eu comecei a tomar cristal de Amsterdã. Quinta, sexta, sábado e domingo só aparecia na segunda de manhãzinha. Era assim, todo lugar que todas as festas que tinha rave eu estava envolvido. Casa noturna aqui em São Paulo, todas eu estava. Era de segunda, quando eu não estava querendo de segunda, era quinta, sexta, sábado e domingo. Era desse jeito.
Minha mãe nem me via, meus pais nem me via dentro de casa, porque era só festa, Você vivia na rua. na rua, Não aguentava mais ficar em casa, né? não aguentava. E quando não era assim, roubando. Então meu fundo de poço foi a prisão. E quando eu fui preso, como eu estava falando para o senhor no começo, ser leal ao crime, aos meus parceiros, quando eu fui alvejado várias vezes pela polícia, eu não tinha necessidade, pastor, de ter ido aquele dia. Eu não precisava ter ido aquele dia. Porque eu tinha acabado de ter cometido um crime, então eu tinha ganhado muito dinheiro. Mas por ser leal, eu fui. Mas eu vejo que foi a própria mão de Deus, porque foi bem nessa época do Dia dos Pais. Eu estava morando em outro lugar, tinha comprado um apartamento, e eu lembro que minha mãe tinha levado um frasconete. Eu não morri porque ela pegou e falou para mim assim, né? Anderson, se unge com esse azeite. E eu me ungi. Me ungi, fui cometer o crime. E eu não fui eu fui alvejado, mas nenhuma bala pegou em mim. Eu olhei para a parede e vi um monte de furo. Eu vejo que foi a mão de Deus. Esse foi um fundo de poço. E o pior de tudo, o senhor vai até lembrar nessa época que a cadeia estava aquelas guerras de facção, que morre um para cá, corta a cabeça para lá. Eu estava nessa época aí. Nessa época que eu estava preso. E aí eu não entendia, né? Eu não entendia o que estava acontecendo, por causa que a gente já não estava mais em outras cadeias. Então eu vi que a situação dentro da cadeia que eu estava vivendo, eu precisava mudar. Eu precisava tomar um rumo, porque quando tinha o trabalho da igreja, eu resistia. Eu não participava, eu não estava ali no meio. Minha mãe vinha também, trazendo as coisas para mim dentro do presídio, eu também não usava como peça de roupa, enfim. Mas eu estava numa das cadeias e eu estava longe de todo mundo, não tinha perspectiva, porque eu falava para ela assim, ó, mãe, quando eu bater na saidinha, na colônia, me esquece, que eu nunca mais volto. Nunca mais eu volto para a cadeia. Quando eu colocar o pé na colônia, pode ter certeza que nunca mais eu volto. Eu já estava foragido, aí eu fui preso para pagar o que eu devia, mas eu estava com essa concepção. Por quê? Porque eu queria me vingar de quem eu queria que me fez o mal lá atrás. Então eu falei assim, a única forma que eu vou ter vai ser quando eu sair. Então, nunca mais eu volto. E numa das cadeias que eu estava, eu ouvi uma voz, eu estava no pedal, pastor, no pedal na quadra, né, junto com o companheiro, e eu ouvi uma voz falando comigo, abandona tudo que eu sou contigo. Eu pensei, eu até falei para mim mesmo dentro de mim, eu falei, acho que eu tô louco, porque eu tô ouvindo isso, né? Devido tudo que eu passei lá atrás, eu falei, eu tô ficando maluco. Falei pro companheiro, eu falei, ó, vou entrar pra tranca, tá? Vai pagar a boia do almoço. Depois que soltar o sol da tarde, a gente sai e a gente continua o que a gente tem que resolver. E eu subi, né? Na verdade, eu entrei dentro da cela, subi a terceirinha, porque dentro do barraco são 12 burras, 12 camas. Eu caí na terceirinha, fechei o quieto, fiz uma oração. Falei, meu Deus, se é o Senhor que está falando comigo, então vou abandonar tudo que eu sou. Assim como eu fui leal ao crime, eu vou ser leal ao Senhor até a morte. E assim foi a minha trajetória, pastor. Aí houve uma mudança. Aí começou a mudança. Como é que você está hoje? Hoje estou liberto, né? Recebi o Espírito Santo dentro da cadeia, me entreguei, 100%. O que o homem de Deus falava, eu obedecia, né? Eu sempre costumo falar que a gente na cadeia, o ritmo da cadeia é 5 horas da manhã, tá de pé. Até hoje é assim. Então eu sempre ouvi o Bispo Macedo. Até hoje eu ouço o Bispo cedo. Tinha um 7 faixa e eu ouvi o Bispo falava, poxa, você que tem... você tá dentro da cadeia, tá no hospital,
né, como o bispo sempre menciona, você precisa receber o Espírito Santo, porque essa é a garantia da sua salvação. Então eu comecei a buscar isso, só que Deus me mostrou que eu tinha que pedir perdão, pastor. Tinha que pedir perdão por tudo que eu fiz para muitas pessoas. Então eu comecei a escrever carta. Não fui pelo telefone. Falei, não vou ligar para ninguém. Vai ser por carta. Escrevi cartas para todo mundo. Para o meu pai, para todos os familiares, todo mundo. Até para quem você tinha mágoa? Eu tinha muita mágoa. Muita. E comecei a escrever as cartas. E quando eu fui transferido dessa cadeia para outra, eu falei para minha mãe, eu falei, ó, a mãe não precisa vir me buscar, porque eu vou fazer um negócio, né? Não mencionei o que era para ela. Ela ficou até meio de orelha em pé, né? Porque ela falou assim, o que aconteceu com o Anderson agora, né? Mas eu não quis contar para ela que eu queria abrir um jejum naquela semana para buscar o Espírito Santo. Então, nessa semana, eu fui abrir um jejum e fui buscar o Espírito Santo. No domingo, teve o trabalho da igreja, né? O trabalho da UNP, e o obreiro veio falar de salvação. E o que eu tinha pedido para Deus no sábado foi isso, essa oração. Falei, meu Deus, eu não estou aqui pedindo para o Senhor me tirar da cadeia, para mim tanto faz como tanto fez. Eu não sei quando o Senhor vai me libertar, se eu vou ser transferido para outra unidade, eu só quero ter o Espírito. Se quiser me deixar aqui, não tem problema nenhum. Nem me preocupo. Não estou preocupado com dinheiro, não estou preocupado com nada. Só quero só o teu Espírito. E no domingo o obreiro veio junto com outro voluntário e veio falar de salvação. Fez uma oração no pátio. A gente morava na colônia em 2.300 presos. E ali veio falar de salvação e naquele dia eu recebi o Espírito Santo. Então, para quem era perturbado, depressivo, não tinha paz. Eu sou magro, mas na época que eu estava na criminalidade, que eu tive depressão, eu era um palito. Mais magro do que eu sou. Porque não dorme direito, insônia, não tinha sossego. Era o meu telefone tocando todos os dias, né? Não se alimenta porque não consegue dormir, não come direito, vive na rua, é droga, bebida. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, tenho a certeza da minha salvação. Se eu bater as botas hoje, eu sei para onde vai a minha Aquele alma. vazio que você tinha. O vazio foi preenchido com o Espírito Santo. A mágoa, não tenho mais nada. Qual conselho você dá para quem está te vendo agora, que não está preso, porque você estava preso atrás das grades? Mas essa pessoa está presa a uma dor que ela não consegue curar com nada nem com ninguém. Ela está presa a uma ansiedade, ela está presa ao passado dela, ela não consegue superar, ela não consegue vencer. Qual conselho você dá para essa pessoa que está te vendo agora, que não está presa atrás das grades, mas está presa no quarto? Ela não consegue sair do quarto. Ela não consegue sair da escuridão que ela está vivendo. O conselho, pastor, é o que eu ouvi o conselho que eu dou é o que eu ouvi uma vez que eu estava no quarto. É o mesmo conselho que eu vou passar tanto para essa mãe, para esse filho, para essa filha, para esse pai. Ela falou assim para mim, Anderson, Deus é contigo. E a mesma coisa eu falo para essa pessoa que está ouvindo agora. Deus é contigo. Não vai ser a droga, não vai ser a bebida, não vai ser as baladas que vai tirar você dessa situação, mas sim você se voltar para Deus. E saiba que o esforço que Deus tem para te ajudar, Ele vai disponibilizar tudo que Ele tem para ajudar você. Mas basta você reagir, porque toda ação tem uma reação. E foi isso que ela falou para mim. Ela falou, Anderson, você reagindo, Deus vai reagir. E a reação foi a decisão que você tomou de buscar a ajuda dele. A ajuda dele. Você hoje está liberto da depressão, do vazio, mudou de vida, pagou tudo, não deve nada a ninguém. Meus 12 anos e 4 meses de cadeia, eu não devo mais nada. Curado da depressão ou controlado? Não, curado. Curado, tá bom? Hoje ele está bem, hoje ele vive bem, hoje ele tem a vida leve.
Por quê? Porque a alma dele foi curada. Você quer essa cura? Seja da depressão, seja da ansiedade, seja de qualquer problema que você esteja passando, sexta-feira, agora, nós estaremos aqui no Templo de Salomão para ajudar você. Você vai estar em qual endereço? Avenida do Oratório 2791, Parque São Lucas. Parque São Lucas. E em todos os templos da Universal nós estaremos tratando da sua alma. Você não precisa pagar nada, é de graça. Você só precisa vir. Tá certo? A gente vai essa mensagem com o Bispo Adilson e logo depois eu volto lendo os comentários das pessoas que falaram sobre esse tema aí. Mostra o tema de hoje. O tema de hoje é esse daí, ó, né? Os reflexos da ansiedade. Hoje em dia as pessoas chupam chupeta, rapaz. Olha só, para tentar controlar a ansiedade. Você que está nos assistindo aí, qual o seu comentário? Deixa aqui no Instagram do Depressão Tem Cura e já já a gente vai ler. Vamos lá, esse intervalo.